Venerável Fulton Sheen, o sacerdote não se pertence. Substituição da oração pela ação. O passo seguinte no declínio espiritual do sacerdote é a substituição da oração pela ação. Está agora ocupado demais para rezar. Não tem tempo para meditação. Torne-se tão ativo que ama o extraordinário. Entregue-se a visitas sem fim, encontros e conferências. Ocupado demais para estar de joelhos, não está ocupado demais para terçar armas, para invectivar violentamente contra os funcionários públicos e os maus políticos. Faz exatamente o que Pedro fez no jardim, quando Judas e os soldados vieram prender Nosso Senhor. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Imediatamente disse Jesus a Pedro: torna a embainhar a espada. Não devo beber este cálice que meu pai mesmo me deu? Como espadachim, Pedro era um excelente pescador. O máximo que conseguiu fazer, em seu uso canhestro dos meios seculares, foi arrancar a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Ainda havia em Pedro muito da sua velha natureza. Provavelmente, quis matar Malco, mas a divina providência o impediu. O último milagre registrado de Nosso Senhor antes da ressurreição foi a cura dessa orelha. É possível que a cura da orelha tenha sido a razão pela qual Pedro não tenha sido preso. A ação de Pedro naquela noite simboliza todos os sacerdotes que evitam as obrigações do sacerdócio em troca de muitas ocupações. Alguns se entregam à paixão de construir, outros à organização, outros a uma fileira infindável de banquetes e conferências, reuniões de comitê, viagens. São essas as espadas que ocupam o lugar na oração. A administração, as longas horas nos escritórios, apresentações teatrais, reuniões sociais, festas paroquiais, são essas as marcas da prosperidade que pode matar o espírito. Em tempos de prosperidade, a igreja administra, mas em tempos de adversidade, a igreja pastoreia. Uma igreja de $2 milhões não é sinal de uma fé de $2 milhões. Nenhuma casa paroquial pobre é sinal de um sacerdócio pobre. Muitas vezes não é o zelo por Cristo que saca a espada da ação, mas uma alma vazia e solitária. O tédio pode gerar uma atividade incessante e irrefletida. Dizia Aristóteles que um vício é inimigo da espiritualidade, o vício de fazer coisas demais. Quando o Espírito de Cristo vai embora, o espírito carnal produz o padre prático, o padre de ação. Então, ele labora, mas não ora. O Papa Pio XI fez um comentário extremamente apropriado sobre esse espírito. Deve-se chamar a atenção para o imenso perigo a que se expõe o sacerdote quando, levado por um falso zelo, deixa de lado a santificação pessoal para se dedicar sem reservas às obras externas do seu ministério, por mais admiráveis que elas sejam. Isso fará correr o risco de perder, se não a própria divina graça, pelo menos a inspiração e a unção do Espírito Santo, que dá uma eficácia e um poder maravilhosos às obras externas do apostolado. Depois, Pio XII tornou a dar ênfase ao perigo de recorrer sempre à ação em vez de rezar. Não podemos deixar de exprimir a nossa preocupação e angústia àqueles que, com demasiada frequência, são tão tomados por um redemoinho de atividades externas que deixam de lado o dever principal do sacerdote, a santificação de si mesmo. Aqueles que imprudentemente afirmam que a salvação pode ser trazida aos homens pelo que é exata e adequadamente chamada de heresia da ação, devem ser convidados a um juízo mais correto. Outro erro bastante comum na vida do sacerdote é abrir mão da mortificação. Ou seja, depois de abrir mão da meditação e de preencher os dias com certo ativismo, o próximo passo do sacerdote para baixo é o de abrir mão da mortificação e se tornar tépido. Pedro seguiu a uma longa distância. Mateus 26:58. Na última ceia, Pedro prometera tudo. Rapidamente começou a desistir de tudo. Quando Nosso Senhor partiu para Jerusalém, Pedro e os outros seguiram-no com o coração desanimado, aterrorizados com a perspectiva da cruz. Ele sentiu, é verdade, a atração da paixão de Cristo, mas uma relutância em se envolver definitivamente o fez ficar bem para trás. Como escreveu um comentador do século IX,
Pedro talvez não tivesse renegado o Salvador se tivesse permanecido ao seu lado. Teria estado ao seu lado se não tivesse sacado a espada sem ordem para tal e se, sobretudo, tivesse sido capaz de velar e rezar com o Salvador. Todo sacerdote passa pela mesma experiência. A negligência em velar, rezar e mortificar-se produz um incômodo interior em estar próximo demais ao Senhor. Quando isso acontece, o coração do sacerdote já não está no seu trabalho. Ele celebra a missa e reza o ofício, mas raramente visita o Santíssimo Sacramento. Mantém o Senhor à distância. Sobe ao púlpito para pedir pelas missões, mas não dá nada do próprio bolso. Não mais assiste a uma missa depois de terminar a sua. Perde o gosto pelas coisas espirituais. Os santos sacerdotes aborrecem-no. Observa os dias de jejum e abstinência, mas sempre com aquela mornidão no espírito. Em vez de contemplar o mal de que tem sido culpado, gaba-se dos pecados que evita. Compare-se não com os que são melhores, mas com os que são piores. Abre mão das leituras espirituais, mas substitui o livro do Apocalipse pelo livro do mês. Não prepara os sermões. Eles são em sua maioria críticos e queixosos. Tudo que consegue fazer é projetar sua própria mediocridade sobre os outros. Sua alma está vazia. No máximo, está confusamente consciente de que uma distância cada vez maior o separa de Nosso Senhor. À noite, ao acordar, as palavras do Mestre soam em seus ouvidos. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Embora Pedro esteja seguindo o Senhor, na verdade está caminhando na direção de um poço em que vai cair. Quem não progride na perfeição, cai na imperfeição. Um jardim abandonado enche-se de mato. Cercas brancas não permanecem brancas, vão aos poucos se tornando cinzentas e depois pretas. Assim que deixamos de remar contra a corrente, as águas nos levam rio abaixo. Ainda usando o exemplo de Pedro, vemos que ele era o último a poder seguir o Senhor à distância, na hora da crise. Por ser o mais velho e por sua liderança, tinha responsabilidades adicionais. Quando, porém, um homem tem pouca satisfação espiritual dentro de si, quando a maré de sua devoção recua, tem de encontrar alguma compensação para sua íntima solidão. Para Pedro, isso se realizou no ato de se aquecer junto ao fogo e de conversar com as jovens criadas. Para compensarmos nossa pobreza interior, buscamos ser exteriormente ricos. É quase universalmente verdade que a ostentação exterior excessiva revela pobreza interior e nudez de alma. Era a hora da crise e aqui Pedro se punha à vontade numa posição equívoca. A narrativa evangélica sublinha os irônicos contrastes. São João observa que fazia frio, que Pedro sentiu a necessidade de se aquecer junto ao fogo. Ou seja, afastando-se do sol da justiça, Pedro sentiu frio. Seu comportamento foi o característico do sacerdote burguês. Ele está confortável enquanto os outros sofrem. Um estrategista de poltrona em relação às missões, não fazendo ele mesmo nada por elas. Pedro agora era como o pastor sentado junto à lareira no sábado, enquanto seus curas ouvem confissões, instruem conversas, visitam os doentes. O brilho quente do fogo naquele pátio era para Simão uma paróquia bem melhor que o jardim do Getsemane. Seu amor ao luxo trouxe-lhe má companhia. As quentes fogueiras da prosperidade derrubaram a muitos que, na necessidade e em meio aos perigos, haviam permanecido eretos na graça. O resultado é que, afastado do Senhor, Simão topa com a ocasião de pecado. Sem tempo para meditar, ainda tem tempo para conversar. Embora Jesus estivesse distante, uma jovem estava perto. Os lábios de Pedro, que mal haviam degustado o banquete eucarístico da vida, já dizem uma mentira. Tivesse Pedro permanecido com Cristo, nenhuma pergunta poderia ter dele arrancado essa vergonhosa ambiguidade. Insinua-se a sutileza de Satanás na amizade dos que carecem de espiritualidade, fazendo-os ferir os amigos, mais profundamente do que qualquer inimigo poderia fazê-lo. Sentar-se junto às fogueiras dos ímpios pode revigorar o corpo, mas destrói interiormente o princípio de Cristo. Não se aproximou Satanás de Pedro rugindo como um leão.
mas como uma moça frívola e curiosa. Foi essa hora em que a ligação automática entre velar e rezar foi demonstrada na vida de Pedro, como é em alguns momentos imprevistos da vida de cada um. O homem que não é vigilante não pode esperar uma resposta na oração. Reconhecidamente, Deus tem o poder de salvar a todos os que estão caindo, para que seus ossos não se quebrem. Mas querer segurança sem vigilância é pôr Deus à prova. A proteção especial de Deus a seus amigos não pode ser tida como certa quando nos tornamos indiferentes à sua amizade. Jonas irritou-se com a palavra de Deus quando lhe foi dito que fosse a Nínive e pregasse a penitência. Em vez disso, partiu para Tarsis e encontrou um barco pronto para levá-lo para longe de sua missão. Quando o espírito do sacerdote se esfria, os inimigos de Cristo, o mundo, a carne e o diabo, logo acham um jeito de oferecer o fogo, o conforto e a companhia. Para todo sacerdote, há uma lição na observação do Evangelho de que o sacerdote que segue Nosso Senhor a grande distância acaba chamando-o de apenas um homem. É como se dissesse: eu não fui feito para esse tipo de vida, nunca tive vocação. Também se zanga quando alguém lhe diz que não é semelhante a Cristo. Enfim, o chamar a ser embaixador de Deus não é garantia contra a fraqueza. Tornou-se Moisés arrogante quando Deus o escolheu para comandar o seu povo e golpeou a rocha para dela tirar água. Davi, o mais terno dos corações, é levado a cometer um assassínio. Salomão, o mais sábio dos intelectuais, rebaixou-se à loucura da idolatria. A queda do sacerdote é completada por esses passos: negligência em rezar, recuo para certa distância do Senhor Eucarístico, entrega a uma existência confortável, negligência em relação às ocasiões de pecado e, por fim, a substituição de Cristo por alguma criatura.